Aí, agora sim. Pessoal de casa tá ouvindo? O som tá ok? Dá um joinha aí se tiver tudo ok, só pra gente já começar. Ah, beleza. Maravilha. Então, bora. Gente, bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas também. Para quem ainda não me conhece, a gente já se falou um pouquinho pelo grupo, né? Eu sou o professor Danilo. Eu vou trabalhar com vocês as disciplinas de Física e de Química, além de estar na coordenação pedagógica junto com vocês esse ano. Acho que boa parte do que a gente precisava falar de detalhes para começo de curso, a gente já conversou na reunião. Eu não sei se todos aqui chegaram a ver o vídeo da reunião que nós tivemos na sexta-feira. Quem ainda não conseguiu assistir o vídeo, é uma horinha, tá? Uma hora que a gente fez uma reunião, eu e o Eloy. A gente conversou sobre alguns assuntos, sobre algumas dinâmicas que estão acontecendo agora, já que a gente está em unidade nova. E aí a gente vai se falando, tá? A ideia dessa reunião na sexta-feira era justamente para que nós começássemos hoje já com as aulas, tá bem? Eu só queria comentar com vocês uma coisa que não deu tempo de falar na reunião, até porque nem era o assunto relevante naquele momento, sobre como que a gente vai trabalhar os conteúdos de física e de química. Se vocês olharem no cronograma que eu mandei para vocês, a gente tem 2 aulas por semana, né? Aulas de segunda e terça. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Segunda-feira, a gente tem uma aula de química e uma de física. E na terça, ao mesmo tempo, a mesma coisa, física e química. Tá? Eu só inverti a ordem, mas, enfim, das aulas, tá? Na segunda-feira, a primeira aula química, depois vem física e depois ao contrário. Tá? Isso eu acho que é o de menos importa. O que é importante? Quando vocês forem receber a apostila, a nossa apostila ela não é dividida em frentes, como tradicionalmente a gente está acostumado. No entanto, o conteúdo que a gente vai trabalhar, tanto de física como de química, vai ser dividido em frentes. Então, por exemplo, se você observar no cronograma, deixa eu só olhar aqui para você. Ó, hoje, a gente tem uma aula de química de propriedades da matéria e tem uma aula de movimento uniforme. Tá? Na terça-feira, o assunto é vetor e modelo atômico. Então, percebam que o conteúdo de segunda e o de terça, eles não têm relação. E isso vale também para física. O conteúdo de física aqui é diferente do conteúdo de química de física aqui, tá? A gente dividiu em frentes. Então você vai ter 2 frentes de química, 2 frentes de física, tá? O objetivo disso é que a gente consiga ver 2 conteúdos ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, só para citar o caso da física, que é o caso que eu acho mais importante. Essa frente de física da segunda-feira, ela vai só contemplar assuntos de mecânica. Então vem movimento uniformemente variado, lançamentos, movimentos circulares, trabalho, lei de Newton, energia. Já a frente de física aqui vai entrar com ótica, termologia, outros assuntos. Então a gente procura dividir os assuntos. Na química, a mesma coisa. A frente de segunda-feira, ela é a frente que vai discutir toda a parte de ligação química, interações moleculares, hum, ácidos, bases, compostos orgânicos, toda essa parte de estrutura. Já a outra frente de química vai trabalhar cálculo estequiométrico, gases, soluções, delta H, toda aquela parte de química que envolve mais conta, tá? Então, quando vocês forem organizar as anotações de vocês, para quem anota, né, para quem costuma organizar, sugestão que eu faço é separar em blocos mesmo. Física 1, Física 2, Química 1, Química 2, tá? É, mais do que 2 frentes, eu acho que já aí ficaria muito mais bagunçado, não tem porquê. Beleza? Tá? Eu acho que esse era o assunto mais importante que eu tinha que falar sobre o material. Nas aulas de hoje, a gente não vai precisar usar material ainda. Aí eu vou discutir bastante teoria e tal. E aí, assim que chegarem as apostilas, a gente vai usando periodicamente, tá bom? É, vamos começar então. Já deu, né? De falar.
Gente, a primeira aula que a gente começa a trabalhar o contexto da matéria na química é uma aula onde a gente vai abordar coisas macroscópicas sobre a matéria. Então, aquela aula meio que assim, para você sair daqui tranquilo. Não é uma aula que demanda muito conhecimento, muito esforço, mas é uma aula introdutória, onde a gente vai colocar alguns termos aqui, vamos definir alguns termos que vão ser usados aí ao longo do ano, né? Então, a gente começa, como sempre, né, dentro desse contexto, falando sobre propriedades da matéria. Se eu estiver escrevendo com uma letra muito pequena, vocês avisem, tá? Principalmente o pessoal de casa, que eu não sei se a luz da câmera tá legal. Aqui tá, aparentemente tá, mas eu não sei como é que tá em casa. Bom, matéria é uma coisa que a gente não define. Matéria é uma coisa que você não tem uma definição para ela. Mas o que a gente pode sim fazer é elencar características que nos interessam sobre a matéria. Porque assim, se você parar para analisar de uma maneira mais global, tanto a física como a química estudam a mesma coisa, fenômenos relacionados à matéria, só que dentro de contextos um pouco diferentes. Dentro da química, a gente está interessado, quando se fala em matéria e fenômenos associados a ela, né? Dentro da química me interessa saber duas coisas. Qual é a estrutura da matéria, do que ela é feita, como que as partículas se organizam, e como essa matéria sofre transformações, que são as famosas reações químicas. Então, se eu quero estudar estrutura e transformações da matéria, eu vou começar falando sobre matéria. O que eu preciso olhar? Quais são os aspectos, quais são as propriedades que qualquer tipo de matéria vai apresentar? Então, a gente tem as propriedades gerais, a gente tem as propriedades funcionais e tem as propriedades específicas. Beleza. No que esses três tipos de propriedades vão diferir naquilo que ela propõe descrever na matéria? Por exemplo, quando a gente fala assim, matéria tem massa, matéria tem volume, você está falando de propriedades da matéria. Matéria pode se apresentar em estados físicos diferentes. Matéria tem densidade, matéria tem ponto de fusão, matéria tem ponto de ebulição. Tudo isso é propriedade. Agora, eu vou pegar essas propriedades e colocar em prateleiras, digamos assim. A primeira prateleira de propriedades, o primeiro grupo de propriedades que a gente chama de propriedades gerais, elas têm esse nome por quê? Porque são propriedades que não descrevem o tipo de material. São propriedades não descritivas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho um pacote e dentro desse pacote eu tenho 350 gramas de um material. Eu dei a massa do material. O fato de eu saber que dentro de um pacote tem 350 gramas de um material não me permite dizer do que ele é feito. São 350 gramas, pode ser qualquer coisa. Então eu digo que a massa é uma propriedade geral, porque ela não conhecer a massa não me permite dizer do que o material é feito. A gente pode citar como exemplos de propriedades gerais a massa e o volume. E o volume. Tá? Você tem outras propriedades que são que são gerais, que são menos famosas. Por exemplo, compressibilidade. Compressibilidade é uma característica da matéria. Os materiais podem ser mais ou menos compressíveis. Isso é uma propriedade geral. Aí a gente vai para a segunda prateleira de propriedades. Existem algumas propriedades que são relacionadas a determinados grupos de materiais.
Eu vou citar um exemplo aqui, que é o que eu sempre cito. Existe um grupo de substâncias que a gente estuda na escola, né? Chamados ácidos, que na água são capazes de sofrer um processo chamado de ionização. Ah, todo ácido sofre ionização em água e ao sofrer ionização em água libera H+. Essa propriedade de liberação de H+, que a gente vai chamar de próton, né, lá na frente, é uma propriedade relacionada a um grupo de substâncias. Então eu digo que é uma propriedade funcional. Existem substâncias, por exemplo, que quando são fundidas, conduzem eletricidade. Que tipo de substância, quando é fundida, conduz eletricidade? Sais, de maneira geral, compostos iônicos. Então, isso também é uma propriedade funcional. Então, propriedades funcionais estão relacionadas a grupos de materiais. Por exemplo, quando a gente estuda ligação metálica, lá na parte de ligações químicas, a gente fala assim, né? Todos os metais têm brilho característico, são maleáveis, são dúcteis, são condutores elétricos. Então, veja, ser maleável é uma característica dos metais. Ser dúctil é uma característica dos metais. Entenderam? Isso são as propriedades funcionais. Essas duas propriedades para a gente não interessam muito, a gente não lida muito com isso. Agora, as específicas, sim. Aqui nas específicas, a gente tem o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, o índice de refração, a condutividade térmica, que é um assunto que a gente estuda também na termologia. Então, propriedades específicas são propriedades que, como o próprio nome diz, estão relacionadas a um tipo de material. Então, tipo, só a água tem ponto de ebulição 100 graus. Só o mercúrio tem densidade 13,6 gramas por ml. São propriedades relacionadas a um tipo de substância. Então, propriedades específicas estão relacionadas a determinado tipo de material. Tá aqui. Por que essas propriedades para a gente no vestibular são importantes, pessoal? Porque muitas das perguntas que a gente responde em questões são relacionadas a isso aqui. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples do que eu estou dizendo. Acho que não é novidade para ninguém, né, que cada líquido tem um ponto de ebulição diferente. A água tem um ponto de ebulição, o etanol, o éter. E a gente usa uma palavra para se referir a líquidos que têm facilidade de evaporar. Vocês lembram que palavra é essa? Palavra que eu uso para dizer que um líquido tem facilidade para se tornar vapor. Volátil, exatamente. Por exemplo, o éter, que tem lá os seus pontos de ebulição por volta de 39 graus, ele é bem mais volátil que a água. A gente está discutindo uma propriedade específica, né? Que é o ponto de ebulição. O vestibular, gente, não vai querer que você fale, ai, por que que o ponto de ebulição é específico? O que os vestibulares querem que você discorra é por que que o ponto de ebulição da água é tão diferente do éter? Que tipo de fator explica que alguns líquidos têm tanta facilidade para evaporar, enquanto outros não têm essa mesma facilidade? Entende como a coisa é um pouco mais profunda? Então, os vestibulares gostam de comparar propriedades específicas. Quer ver outro exemplo? A história famosa de que água e óleo não se misturam. Quando eu falo que água e óleo não se misturam, a gente está falando de uma propriedade específica, solubilidade. Cada substância tem a sua solubilidade. E ora, por que que água e óleo não se misturam? Qual é o fator microscópico que vai explicar a não miscibilidade
da água e do óleo. Então, é nesse sentido que essas propriedades são mais importantes. Então, a gente vai aprender a explicar diferenças de pontos de ebulição, a gente aprende a explicar diferença de condutividade elétrica, a gente aprende a explicar diferença de, já falei ponto de ebulição, né? Diferença de solubilidade. Tudo isso é o objetivo dentro do estudo de propriedades da matéria, tá? Até aqui tudo bem? Essa introdução? Então vamos continuar. Outra coisa importante, classificar os tipos de materiais. Então, a matéria pode ser classificada. E o que a gente mais faz, né? Tipo, de maneira geral, quando se estuda, sobretudo na biologia também, a gente faz muito isso, é ficar classificando coisas. Quando você classifica alguma coisa, você tem que usar um critério para fazer essa classificação. Então, você fala, bom, eu quero classificar matéria. Tudo que é material eu quero classificar. Para fazer essa classificação, a gente pode usar de alguns critérios. O primeiro critério que a gente pode usar é quanto à composição química. E aí a gente vai olhar para a matéria, primeiro, pensando na composição química, né, do que a matéria é feita, e vamos separar essa matéria toda, tudo isso, em dois grandes grupos. Substâncias puras, ou só substâncias, e misturas. Né? Aqui é normal, em alguns materiais, às vezes a gente em aula mesmo, nos resumos, a gente escreve substâncias puras. Coloca um pura do lado. Pode colocar se você quiser. Eu não costumo colocar substância pura, porque de uma certa forma a gente está cometendo aqui uma redundância. Porque se eu falo que uma coisa é uma substância, eu já estou dizendo que ela é pura. E o contrário de substância, Dan? O contrário de substância é mistura. Tá, agora vamos tentar definir essas duas coisas. Como que a gente poderia definir substância? Quando é que eu posso dizer, por exemplo, que a água é uma substância? Essa água que eu estou tomando na minha garrafinha não é uma substância. Ali tem várias coisas. Não tem só H2O. Então a gente começa, para poder definir substância e mistura, a gente tem que começar a olhar para a matéria de um jeito um pouquinho mais elaborado. A gente tem que lembrar que a matéria ela é composta por partículas, moléculas, íons, átomos. E essas moléculas estão ali dentro constituindo aquilo que eu chamo de matéria. O que difere uma matéria que eu chamo de substância para uma mistura? Numa mistura, eu tenho vários tipos de componentes químicos. Então, se eu pego lá um frasquinho com água de coco, ali dentro vai ter glicose, sais minerais, vai ter água, vai ter um monte de coisa. Então, tecnicamente, a água de coco é uma mistura. Tá? Se eu pegar água de coco, tirar tudo e deixar só H2O, agora já não tem mais água de coco, tem só o H2O. Aí eu passo a ter a substância. Então, quando é que eu posso dizer que uma coisa é pura? Quando dentro do recipiente só existem partículas idênticas àquela coisa. Eu vou dizer, então, que uma substâncias são conjuntos de partículas quimicamente iguais. Uma coisa muito importante de citar, né, é que a gente não encontra na natureza
nada nessa forma aqui de substância. Se a gente quiser alguma coisa pura, 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 a gente retira da natureza e faz algum processo de purificação, tá? É, a gente está muito acostumado a lidar com coisas, né? Às vezes vai comprar uma coisa no mercado, água puríssima. Aquilo lá, obviamente, é um termo que se usa para o marketing, mas aquela água que a gente ingere de pura não tem nada, tá? Aquilo é uma mistura tecnicamente. Então, a maioria das coisas que a gente tem no nosso contato no dia a dia são misturas. Coisas que são substâncias que a gente usa, por exemplo, vai. Se você tem um anel de ouro, uma aliança de ouro, uma corrente de ouro, se for um ouro 24 quilates, seria uma substância. Qual que é a diferença do ouro 18 para o ouro 24 quilates? Alguém sabe? O 18 é um ouro misturado com cobre. O 24 é um ouro purificado, tá? Então, o ouro 24 seria uma substância. O ouro 18, que é uma mistura de ouro e cobre, tecnicamente é uma mistura, tá bem? Misturas, conjuntos de partículas quimicamente diferentes. É, onde que essa definição, né, de substâncias e misturas se torna importante para o vestibular? Na seguinte situação: misturas, do ponto de vista químico, são sistemas impuros, ok? Impuros. Substâncias, do ponto de vista químico são sistemas puros. Se um sistema é impuro, o que eu posso fazer com ele? Purificar. Entendem o que eu quero dizer com isso? E o que significa purificar um sistema? Técnicas de separação. Então é aqui que vai entrar filtração, decantação, nanação, a gente vai discutir depois, tá? Então, ó, uma observação aqui. Observação. Substâncias não podem ser separadas, não podem ser purificadas por nenhum método. Por quê? Por quê? Porque elas já são puras. Não tem como uma pessoa chegar e falar assim, te dar um frasco com água pura e falar purifica. Eu consigo purificar água com sal. Eu consigo purificar água com açúcar. Separar fisicamente a água do açúcar, que são as técnicas que a gente ouve tanto falar de separação, tá? Eu vou deixar para falar as técnicas de separação na próxima aula. Tá? Eu vou falar umas outras coisas aqui mais importantes por enquanto e depois a gente aborda os métodos, tá bem? Bom, isso aqui, gente, é um jeito de classificar a matéria. Eu estou classificando a matéria quanto à composição, ou seja, ou as coisas são puras ou não são puras, tá? A gente pode usar um outro critério de classificação da matéria, quanto à natureza química. Quanto à natureza química. Peraí. Essa câmera é boa, hein, velho? Aqui pode ser que comecem a aparecer algumas duvidazinhas, tá? Por quê? Porque para a gente explicar direitinho esse critério de classificação, a gente vai ter que entrar um pouco na parte de ligação química, ligação iônica, covalente, metálica, tá? Bom, qual que é o lance?
Ao longo da história da química, os químicos começaram a perceber que essas tais partículas que compõem a matéria têm uma tendência muito estranha a se agruparem, a formarem estruturas maiores. Por exemplo, H2O, NaCl. Quando a gente representa uma substância por meio de uma fórmula, o que a gente está fazendo praticamente? Nós estamos dizendo, olha, os átomos, as partículas que compõem a matéria, se agrupam, sei lá, em grupos de 2 hidrogênios e um oxigênio, no caso da água. No caso da amônia, são 3 hidrogênios e um nitrogênio. Então ocorre uma espécie de aglutinação de átomos. Depois a gente discute tudo isso. E essa forma dos átomos, essa união dos átomos, que é o que a gente vai chamar de ligação química, ela pode acontecer de maneiras diferentes. E aí, dependendo do tipo de maneira com a qual os átomos se unem, a substância tem uma característica. Vou dar um exemplo. Sal de cozinha. O sal de cozinha é sólido. E qual a explicação para o sal de cozinha ser sólido na temperatura ambiente? O tipo de ligação entre o cloro e o sódio, que é uma ligação de que tipo? Iônica. Ah, então quer dizer que o fato do composto ter ligação iônica implica que ele é sólido? Sim. Depois a gente vai discutir por que isso, mas o fato é que sim. Então, se eu entendo o tipo de ligação, eu entendo algumas propriedades, né? Por exemplo, moléculas que são muito pequenininhas tendem a ser gasosas, oxigênio, nitrogênio. Então, quando ocorre uma união entre átomos, dependendo do tipo de união, aquela coisa que eu chamo de substância vai apresentar propriedades bem próprias dela, bem específicas. Então eu vou dizer o seguinte: quanto à natureza química, a gente pode classificar as substâncias em substâncias iônicas, substâncias covalentes, substâncias metálicas e substâncias atômicas. Então são as quatro, tá? Vamos explicar um pouquinho de cada uma delas, e aqui eu repito, pode ser que aqui você fique com algumas dúvidas, e calma, que é super normal. Aqui vai depender muito de você lembrar coisas sobre ligação química, tá? Bom, substância iônica. O que é um íon, gente? Defina íon usando 3 palavras. Átomo com carga. Pronto. Definiu o que é um íon. Esse átomo com carga ele pode ser positivo ou negativo. Dado que cargas de sinais opostos se atraem, é bem simples entender o que é uma ligação iônica. Uma ligação iônica é a união entre um átomo positivo e um átomo negativo. Então, dentro das substâncias iônicas, a gente tem atração eletrostática entre íons. Existem algumas substâncias que são muito famosas por serem iônicas. A gente pode citar aqui os sais, todos os sais, tá? Não só o cloreto de sódio, né? Que mais que é iônico aí, se alguém consegue lembrar? Tirando o sal. Tem um outro grupo de substâncias que é iônico.
que começa com hidróxidos. São as bases. Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, todo tipo de hidróxido. Então vamos colocar aqui, ó, bases. E tem alguns óxidos. Dá exemplo de um óxido famoso pra cacete que é iônico. 3 letras. Primeira letra é C. A última é L. Cal. C-A-L. A cal. Tá? O CaO. Tá? Vou colocar aqui óxidos. Você quer ver um óxido famoso que professor de geografia vive falando? Você lembrar dele, vai. Bauxita. Alguém lembra? O que é isso? Qual que é a substância que eu consigo tirar dessa pedra? Essa aqui, ó, gente. Al2O3. Esse óxido aqui, ó, você precisa saber tudo sobre ele. Não tudo sobre ele, mas você precisa saber, por exemplo, por que ele é importante, esse óxido? Porque ele é a matéria-prima que a gente usa para produzir alumínio. Como é que eu produzo alumínio industrialmente? Uma palavra. Começa com E e termina com eletrólise. Consigo fazer eletrólise para produzir alumínio metálico. Então, assim, isso aqui é um tema bem comum em vestibular, tá? A gente vai falar sobre isso. Só estou tentando puxar coisas aí do calabouço da cabeça de vocês. Ah, quando a gente for explicar a ligação iônica, a gente fala como que esse cátion se une ao ânion, a história de perder elétron, a história de ganhar elétron, tudo isso a gente vai falar, tá? Aguenta aí. Tá. Para os átomos se unirem eletrostaticamente, um tem que estar positivo e o outro está negativo. Ok. Como que esses átomos adquirem essas cargas? Na ligação iônica, o que ocorre via de regra? Um átomo dá elétron para o outro. Dá. Nessa troca de elétrons, um se torna cátion e o outro se torna ânion. E os dois vivem felizes para sempre. Só que a natureza, ela encontra várias outras maneiras dos átomos se unirem. Muitas vezes, os átomos não querem trocar elétrons. O átomo não quer dar elétron para o outro. Então, ocorre aquilo que a gente chama de compartilhamento. Diferentemente da ligação iônica, na ligação covalente, vou usar uma expressão que a gente usa muito em aula, né? Eu te empresto meu elétron, mas você me empresta o seu. E agora nós passamos a compartilhar elétrons. E aí a gente tem aqui uma infinidade de substâncias. Por exemplo, toda a química orgânica está aqui, ó. Toda a química orgânica está aqui. Aldeído, cetona, fenol, éter, manja? Tudo aquilo ali. Ácidos estão todos aqui. Sabe aquela decorebinha de ácido lá? Bo, có, no, claro, só, siri, não sei o quê? Está tudo aqui. Dentro da ligação covalente, existem duas possibilidades. Quando os átomos compartilham elétrons, então vamos escrever aqui, ó, compartilhamento de elétrons. Vai, eu vou usar uma outra expressão aqui, vamos ver se vocês lembram dessa daqui. Compartilhamento de elétrons de valência. O que são elétrons de valência, gente? São os elétrons que o átomo usa para emprestar para o outro, resumidamente. Né? Quando a gente estuda ligações covalentes, não sei se vocês vão lembrar, na ligação covalente, não são todos os elétrons que o átomo empresta para o outro. Não são todos. Existe um número X de elétrons, que são os que a gente vai chamar de elétron de valência por causa disso, né? Porque eu não sei se vocês sabem disso, tá, gente? Valência na química quer dizer ligação. Ligação. Então, se eu falo elétron de valência, eu estou falando é o elétron que o átomo usa para se ligar. Ah, professor, mas espera um pouquinho. Na outra escola que eu estudei, o professor falou que esse tal elétron de valência é o elétron que está na camada mais externa. Sim, é ele.
Mas ele chama valência, não é porque ele está lá fora. Ele chama valência porque ele é o que vai ser usado para se ligar. Só que aí tem uma treta aqui. Quando os átomos se unem, podem acontecer duas coisas. Essa união, ela pode gerar moléculas, ou essa união pode gerar cristais. O que eu quero dizer com isto? Existem substâncias covalentes que são moleculares e existem substâncias covalentes que são cristalinas. Vamos pensar em exemplos. Bom, substância covalente que é feita por moléculas. H2O, amônia, CH4. Pronto, vai. Tá bom. Por que a água é uma molécula? Tipo assim, o, o que é uma molécula? O que é uma molécula? Uma molécula nada mais é do que um grupo de átomos. Na água, quantos átomos eu tenho? Três. Na amônia, eu tenho quantos átomos? Quatro. No metano, eu tenho quantos átomos? Cinco. Então, são grupinhos finitos, né? Portanto, de molécula, de átomos unidos. Só que, às vezes, acontecem situações onde os átomos vão se unir, mas não para formar um grupinho. É uma união gigantesca de átomos. Eu posso dizer, inclusive, que é uma união que não tem fim. Quando esses átomos se unem em grupos que não são grupos de finitos de átomos, quando os átomos se unem em grupos que não são limitados, eu tenho os cristais. Eu vou citar um cristal muito famoso aqui: o grafite e o diamante. Não sei se vocês já repararam, alguns de vocês talvez vão lembrar. Quando a gente vai. Do que é feito o grafite e o diamante? Eles são feitos ambos de carbono. Qual é a fórmula do grafite? Olha a fórmula do diamante. Mas, professor, você põe N por quê? Porque é um cristal. Não é C8, nem C5, nem C10. É um C gigante. Tá? É uma estrutura onde todos os carbonos ficam ligados, formando uma rede, tá? E a gente vai falar sobre isso na orgânica, com bastante calma também, tá? Mas a diferença entre essas duas situações é o quanto de átomos está unido, tá? Se eu tenho uma união limitada, eu chamo essas substâncias de moleculares. Se não, eu chamo de cristal, tá? As substâncias metálicas. Eu tenho as ligações metálicas. Ligações entre metais. Para quem gosta de resuminho, né, ó, já tá meio que mastigando aqui, ó. Metal com ametal. Lembra? Metal com ametal. Ametal com ametal. E aqui, metal com metal. Quando a gente liga vários átomos de metais, todos entre si, acontecem coisas especiais, como, por exemplo, condutividade elétrica, o brilho, a maleabilidade, que a gente também vai discutir um pouquinho na parte de ligação química, a característica da metálica, tá? Então aqui eu tenho metal com não metal, doador com receptor de elétrons, aqui eu tenho o tal do compartilhamento de elétrons, aqui eu tenho a ligação metálica, que é uma ligação específica, e aí eu tenho aqueles átomos que não se ligam. Que não se ligam. São átomos que aparecem na natureza
na forma atômica. O hélio, o neônio, o argônio, os famosos gases nobres. Então, substâncias atômicas são formadas por átomos que não se ligam. Entre si. Aqui, tá? A gente quando isso aqui basicamente, gente, é todo o capítulo de ligação química, tá? Que a gente vai desenrolar lá para meados de abril. Até aqui tudo bem? Tá frio, tá calor? Como que tá? Tá frio? Tô vendo já alguma galera já se. Vamos lá. Outra coisinha ainda sobre classificação da matéria, ou classificações, né? Terceiro critério. Então, eu posso classificar a matéria quanto à composição química, né? Substâncias e misturas. Eu posso quanto à natureza química, ou seja, quando eu falo natureza química, é assim, como que os átomos se uniram para formar aquilo, tá? Por isso que eu falei das ligações. E aí a gente tem quanto ao tipo de átomos envolvidos. Quanto ao tipo de átomos constituinte. Bom, acho que também não é novidade para ninguém, pessoal, que a palavra átomo é um termo genérico que a gente usa para descrever uma partícula formada por próton, nêutron e elétron. Isso é átomo para a gente. Só que nós sabemos, e essa foi uma das primeiras descobertas da química, mesmo como ciência, né? É que os átomos não são todos iguais. Embora os átomos tenham prótons, todos, embora os átomos tenham elétrons, todos eles têm, a quantidade dessas partículas vai diferenciar um átomo do outro. Por isso que o carbono é carbono, que o nitrogênio é nitrogênio, que o oxigênio é oxigênio, certo? Então, nasce aqui, com essa descrição que eu estou fazendo para vocês, não sei se vocês percebem, o conceito de elemento, elemento químico. Elemento químico é um tipo de átomo específico. É um átomo que tem características próprias. Por exemplo, quando eu falo a palavra oxigênio, dentro do contexto da química, eu estou me referindo a um átomo que tem 8 prótons no núcleo. Eu só posso chamar de oxigênio um átomo que tem 8 prótons no núcleo. Se o átomo tiver, sei lá, 11 prótons no núcleo, aí eu já não vou mais chamar de oxigênio, eu chamo de sódio. Nossa, professor, mas o número de prótons é tão relevante assim? Nós vamos ver que é. O fato é, os átomos são diferentes. Uma vez que isso é constatado, a gente pode olhar então para substâncias e perceber o seguinte: existem algumas substâncias que são formadas por átomos diferentes. Existem substâncias que são formadas por átomos idênticos. Então, quando a gente fala em classificação quanto ao tipo de átomos constituintes, a gente está falando de substâncias simples e as compostas. Substâncias compostas, tá? E aí o termo é bem tranquilo.
Eu vou chamar uma substância de simples se ela for constituída por um único tipo de átomo. Então, constituídas por um único. Aqui você pode escrever constituídas por um único tipo de átomo ou por um único elemento químico. Tá? E aí eu tenho N2, vamos colocar aqui N2, O2, O3, tá? Aqui, eu não vou falar sobre isso agora, porque só vou falar um pouquinho. Aqui acontece aquela coincidência com alguns elementos na natureza, onde o mesmo elemento é capaz de formar substâncias diferentes. Né? Acho que o caso mais famoso é o caso do O2 e do O3, que a gente chama de A, começa com A. O2 e O3 são alótropos. São alótropos. Quando a gente for falar de ligação covalente, eu vou discutir, tá? O que é alotropia. Então, vou deixar no cantinho. Substâncias compostas constituídas por átomos diferentes. Tá bom? Em termos de propriedades químicas, tá, gente? As substâncias simples e as compostas não tem muita coisa diferente. Por exemplo, você pode ter substâncias. Geralmente, as substâncias simples geralmente são gasosas. Geralmente elas são gasosas. Algumas delas são sólidas, como por exemplo o caso de metal. Tá? Quando a substância é composta, aí ela pode ser sólida, pode ser líquida, tem gasosa também. Então, assim, em termos de propriedade, não tem muita diferença da simples para a composta. É só mais uma classificação que inventam para a gente ter mais trabalho, tá? Beleza, até aqui? Sim. Então vamos falar de estado físico agora. Vamos falar de estado físico. Melhorou um pouco aí o calor? O frio, desculpa. Se tiver mais frio, aí vocês me avisam, tá, gente? Eu diminuo um pouco mais o ar. Estado de agregação. Tá. Bom, nas condições ambiente, ou melhor, nas condições do planeta Terra, vamos colocar dessa forma, a gente consegue encontrar matéria em três níveis de agregação, ou estados físicos, certo? O sólido, o líquido e o gasoso. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o que faz um sólido, um líquido ser líquido e um gás ser gás. Essa discussão ela já é um pouquinho mais interessante, porque ela já envolve um pouco o conhecimento de interação molecular, enfim. Para que a gente entenda o contexto, o conceito de estado físico, a gente precisa considerar uma coisa. Não importa muito se você está falando de uma substância simples, se você está falando de uma substância composta. O fato é que essas partículas que formam a substância, elas têm uma capacidade de literalmente uma se manter grudada na outra. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um recipiente com água e imaginar que ali dentro existem moléculas, todas aquelas moléculas estão se atraindo mutuamente. É como se existisse entre as moléculas uma espécie de conexão invisível que mantém as moléculas próximas umas das outras. Essa interação
que uma molécula exerce na outra é chamada de força intermolecular. Tem vários tipos de força. A gente vai ter um capítulo só para estudá-las, mas o fato é o seguinte: se não existissem essas forças intermoleculares, não existiria nada líquido e nem nada sólido no universo. No universo, a gente não está falando só do planeta. Se existem estruturas sólidas, se existem estruturas líquidas, é porque de alguma maneira essas moléculas conseguem se manter atraídas umas às outras. Então, é muito importante que a gente entenda que estado de agregação se explica por interação molecular, tá? São atrações entre as moléculas. Essas atrações, elas são muito mais significativas, muito mais fortes no sólido. E já no gás, nós consideramos, né, no estudo do ensino médio, a gente considera que no gás essas interações nem existem mais. Ou seja, quando as partículas estão afastadas, elas não conseguem interagir uma com a outra. Quando as partículas estão mais próximas, ocorre uma interação. Deu para entender o lance? Então a gente pode escrever assim, ó. À medida que a gente passa do sólido para o líquido e do líquido para o gás, há uma diminuição nas interações moleculares. Então vamos escrever aqui, ó. Vou fazer uma setinha aqui e vou escrever aqui, ó, diminuição das interações moleculares. Tanto é que quando a gente estuda propriedade coligativa, né, aquela parte de pressão de vapor, vai discutir quem que é mais volátil, quem que é menos volátil, a gente fala muito sobre essa quebra de interações, né? Não sei se vocês vão recordar, aqui no começo da aula, em algum dado momento eu falei sobre éter e água, né? Ah, o éter tem ponto de ebulição 30 e pouco, e a água tem um ponto de ebulição bem maior, né? Por que que existe uma diferença de ponto de ebulição entre as substâncias? Por causa disso aqui. Para você conseguir ferver água, você vai ter que quebrar interações moleculares muito fortes. Para você ferver, por exemplo, o éter, essas interações moleculares já são bem mais fracas. Então, conhecendo a natureza dessas interações, quando que a interação é forte, quando que a interação é fraca, conhecendo a natureza das interações, eu consigo saber, por exemplo, por que determinado líquido tem um ponto de ebulição maior do que o outro, tá? O caminho é por aí. Outra coisa que é importante também da gente falar. Essas interações moleculares, elas são sempre interações de atração. Então, tipo, as moléculas ficam meio que grudadas uma na outra, pertinho. O fato é que, quando conforme essas interações vão desaparecendo, o sistema vai ficando mais bagunçado, mais desorganizado. Porque a partir do momento que as moléculas perdem essa conexão, elas começam a andar aleatoriamente. A molécula, gente, é uma estrutura que, se ela não estiver presa perto de outra estrutura, perto de outra molécula, ela fica andando. Né? Uma das coisas que caracteriza o gás não é o fato das moléculas tentarem sempre ocupar o maior espaço possível. Isso acontece por quê? Porque as moléculas já não estão mais conectadas. Então, à medida que a força intermolecular vai desaparecendo, a desordem vai surgindo. Essa desordem, esse caos, vamos colocar dessa forma, que o sistema vai adquirindo, esse aspecto caótico, é chamado de entropia. Então, aqui, a gente tem também uma outra coisa acontecendo, que é o aumento da entropia. Quanto mais caótico tiver o sistema,
maior vai ser a sua entropia. Tanto é que é muito comum a gente usar, sobretudo no ensino médio, o termo desordem como sinônimo de entropia. Então, quando você ouvir, por exemplo, o grau de entropia aumentou, é a mesma coisa que dizer o sistema ficou mais caótico. Tá? Então, o estado gasoso ele tem uma entropia maior do que o estado líquido, que, por sua vez, tem uma entropia maior que o sólido. É, essa entropia ela está muito relacionada à temperatura. Conforme eu vou aumentando a temperatura, e aí, consequentemente, eu vou mudando de estado, o sistema vai aumentando essa entropia. Se eu conseguisse abaixar a temperatura desse sistema até 0 Kelvin, que a gente sabe que não é possível, né? A entropia cairia a zero, tá? Seria um nível de desordem zero, beleza? Também, também acho que é legal da gente falar, né? Não dá para deixar passar também, sobre as transições aqui de fase, que também é um assunto que a gente vai discutir em alguns momentos. Transição de fase ou mudança de estado, como queiram, né? Vamos colocar aqui. Aqui. E aí a gente já coloca também a curva de aquecimento. Gente, para falar sobre mudança de estado, é preciso que a gente entenda o seguinte: calor é energia. Primeiro ponto. Calor é energia. Segundo ponto. Para você transitar entre os estados físicos, né? Se você quiser pegar uma substância e transformar em sólida, ou transformar em gás, enfim, você vai ter que mexer com calor, não vai? Ou você vai dar calor, ou você vai tirar calor. Por que que quando eu dou calor para um sólido, ele vira líquido? Assim, qual a explicação química, microscópica, né, para essa situação? Eu dou calor para um gelo, ele derrete. O que que o calor faz com as moléculas? O calor é energia. As moléculas absorvem essa energia. Só que acontece o seguinte, gente, quando uma molécula absorve energia, o que que ela faz com essa energia? Ela normalmente converte esse calor em agitação. As moléculas começam a se agitar, que é basicamente o conceito de temperatura. Só que o que que acontece? Quando esse grau de agitação atinge um determinado valor, essas moléculas começam a se separar uma da outra. Então as moléculas estão lá no estado sólido. O movimento é bem discreto. Você vai dando calor. As moléculas vão absorvendo essa energia, vão se agitando mais. Conforme essa agitação começa a ficar maior, as interações moleculares começam a se romper. Quando algumas interações moleculares se rompem, as moléculas já não conseguem mais ficar naquela estruturazinha. Aí elas já passam para o estado líquido. No estado líquido, as moléculas têm ainda uma conexão? Tem, mas não tão grande quanto no sólido. Se eu continuar dando energia, dando energia, dando energia, dando energia para o líquido, vai chegar uma hora em que as moléculas vão estar tão agitadas que aí as conexões se rompem de uma vez. Uma vez que essas conexões se romperem, a molécula passa para o estado gasoso. No estado gasoso, a gente vai dizer assim: olha, não tem mais interação. As moléculas estão livres. Por isso que os gases têm tendência a escapar de lugares. Se eu pegar uma garrafa que armazenar um gás aqui dentro e abrir, o gás se expande. Por que que ele se expande? Porque as moléculas não têm mais controle uma na outra, tá? Então aí a gente tem aqui os nomes famosos: fusão, solidificação, do líquido para o gás, ebulição, condensação, sublimação e sublimação também, ou ressublimação, tá?
É claro que tem diferença entre condensação e liquefação. É claro que tem diferença entre ebulição e calefação. Depois a gente vai descrevendo essas diferenças, tá? Acho que por enquanto não é importante, tá? Eu coloquei os nomes que vocês têm mais costume de conhecer. Bom, peraí, deixa eu só tomar uma água aqui. Eu gosto de colocar, junto com esse diagraminha, que vocês já conhecem, milhões de vezes já viram ele, uma forma da gente observar isso acontecendo na prática, né? Essa história de que você dá calor ou tira calor de uma estrutura e faz ela mudar de estado, isso tem a ver justamente com o grau de organização das partículas, certo? Então, o calor, ele é capaz, o calor, ele é capaz de alterar o nível de desordem das partículas. Muita energia, eu vou para o gás. Estado de maior entropia, estado caótico. Pouca energia, eu estou no sólido. Estado de baixa entropia. O sólido, ele é extremamente. As partículas do sólido, gente, elas são extremamente organizadinhas. Cada partícula fica no seu lugarzinho, as partículas praticamente não se mexem. A gente consegue observar isso macroscopicamente, esse processo aqui, tá? Como? Vamos escrever aqui, ó. Macroscopicamente é possível elaborarmos uma curva de aquecimento. Por que que esse tipo de coisa vive aparecendo em questão de vestibular? As famosas curvas de aquecimento. Porque a curva de aquecimento é a maneira mais fácil que você tem de reproduzir esse evento em laboratório. Então, o que que é a curva de aquecimento? Basicamente, a curva de aquecimento é o resultado de uma experiência. Você pega uma substância qualquer, coloca essa substância no estado sólido dentro de um sistema ali, de um recipiente, e vai aquecer, vai dar calor para o sistema. Só que você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse sólido, colocar lá no forno, vai ligar o calor ali e vai monitorar a temperatura daquele sólido. Esse sólido vai receber calor, ele vai derreter, vai virar líquido, depois ele vai ebulir e virar gás. Só que durante todo este processo, você vai monitorar a temperatura desse negócio. Conforme o tempo passa, você monitora a temperatura. Uma vez que você passou pelos três estados físicos, você vai montar a curva de aquecimento. Essa curva de aquecimento, ela vai ser apresentada para você da seguinte maneira. Geralmente no eixo Y aparece a temperatura da substância, tá? E no eixo X vai aparecer aqui o calor que você deu para ela. Quantas calorias você deu para ela? Então imaginem, por exemplo, que você coloca a substância no forno e o seu forno ele tem um contador de calorias. Ele vai dar 1 caloria, 2 calorias, 3 calorias, 4 calorias, 5 calorias, vai dando caloria para o negócio. E vai monitorando, ao mesmo tempo, a temperatura daquilo. Ok? Beleza. Quando você faz o experimento do sólido, passando por líquido, até chegar em gás, e coloca na curva, o que que a gente observa?
eu colocar aqui. Então, vamos lá. Passo a passo. Peguei o sólido e coloquei no forno. O sólido, ele está numa temperatura inicial, tá vendo? Tá. Liguei o forno. O que o forno começa a dar para o bicho? Calor. À medida que o forno vai dando calor, o que vai acontecendo com a temperatura do bicho? Vai subindo. Enquanto a temperatura do sólido está subindo, as partículas estão se agitando, se agitando, se agitando, se agitando. Vai chegar uma hora em que esse corpo começa a derreter. E é aí que acontece uma coisa bem difícil de explicar. Quando o corpo atinge o tal do ponto de fusão, observa o que acontece no gráfico. O que aconteceu aqui no gráfico, gente? Você vê aqui, ó, PF, ponto de fusão. O que aconteceu? A temperatura parou de subir. Mas isso é curioso. Por quê? Veja que o sistema, ele continua recebendo calor. Tá vendo? Ó, calor. Ele continua recebendo calor, mas a temperatura não sobe. Todo mundo aqui sabe o que está acontecendo nesse ponto, não sabe? O que está rolando aqui? A mudança de fase. Só que a pergunta difícil é: como é possível um corpo receber calor e mesmo assim não esquentar? Na mudança de fase, isso acontece. Então a gente percebe uma coisa muito curiosa. Quando você aquece um material, ele tem dois comportamentos bem distintos. Enquanto ele não estiver mudando de estado, o aquecimento provoca aumento de temperatura. Ó. Quando ele entra na mudança de fase, mesmo você dando calor, mesmo você fornecendo energia, o corpo ainda não está aumentando a temperatura. Por que isso acontece? A explicação é a seguinte: quando você dá calor para as moléculas, esse calor a molécula pode fazer duas coisas com esse calor. Ou ela pode absorver o calor e aumentar a agitação, e aí você percebe a temperatura subindo. Ou então, quando a molécula já está bem agitada, já está pronta para passar de estado, se você continua dando calor para ela, todo aquele calor que ela absorve, ela vai usar para se afastar das outras moléculas. Nesse intervalo de tempo aqui, ó, por que o sistema não está aumentando a temperatura? Porque as moléculas estão, entre aspas, ocupadas tentando se afastar. Estão gastando toda aquela energia que você está dando para elas para conseguirem se afastar, para conseguirem quebrar as interações moleculares. Depois que todas as moléculas se transformaram em líquido, agora não tem mais nenhuma sólida aqui, eu vou continuar dando calor. A temperatura volta a subir. Então agora eu estou dando calor, as moléculas estão se agitando, estou dando calor, as moléculas estão se agitando, estou dando calor, as moléculas estão se agitando. Ok. Chegamos na temperatura de ebulição. Ponto de ebulição. As moléculas estão prontas para estarem no estado gasoso. Só que para essas moléculas saírem do líquido e passarem para o gás, elas precisam quebrar as interações. Então agora começa a ebulição. Ebulição. Ok? Durante a ebulição, a gente observa o mesmo comportamento da fusão. O que eu quero dizer com isso? Embora o sistema esteja recebendo calor,
a temperatura não está subindo. A gente chama de platô, né? De novo, se a substância está recebendo calor, para onde essa energia toda está indo? Que a temperatura não está subindo. As moléculas estão usando essa energia para romper as pontes de hidrogênio. Tá? Lembra, pessoal, que as interações moleculares elas mantêm as moléculas próximas uma da outra. Para as moléculas se afastarem, é preciso gastar energia. Sabe como que a gente chama essa energia aqui, ó? Vocês sabem. Calor latente. Lembra? Calor latente é a quantidade de calorias necessária para você fazer uma coisa mudar de estado. Você tem o calor latente de fusão. Quanto vale o calor latente de fusão do gelo? Vamos ver se alguém lembra. 80 calorias por grama. Quanto vale o calor latente de ebulição da água? 540 calorias por grama. Tá? São quantidades de calor para você estourar as interações moleculares. Tá? E esse calor aqui, como é que chama? Ó? Calor necessário para a substância esquentar. Calor sensível. Então, lá na física, quando a gente estuda isso aqui, ó, lembra disso aqui, ó? A gente está falando disso aqui, ó, gente. Lembra que o professor falava assim de física, ó? Quando a substância estiver mudando de estado, você tem que usar essa fórmula. Quando a substância não estiver mudando de estado, se estiver só mudando a temperatura, eu uso essa. Essas duas fórmulas, elas são, na verdade, comportamentos físicos diferentes, ó. Quando a substância está mudando de estado, você não tem variação de temperatura, calor latente. Quando a substância está mudando de temperatura, mas não de estado, aí você tem o calor sensível aqui, tá? Quando a gente for estudar termologia, a gente volta a falar disso. Aí depois que todo o líquido ferveu, já não tem mais líquido, você já não tem mais interação molecular, já não tem mais ponte de hidrogênio, nada dessas coisas, aí o gás volta a esquentar. Tá aqui. Isso é chamado de curva de aquecimento de qualquer tipo de material. Tá? Se você pegar qualquer tipo de material, desde que ele seja puro, desde que o material seja puro, e fizer um experimento como esse, você vai encontrar uma curva assim. Obviamente, pessoal, o que vai diferenciar um material do outro são esses pontos aqui, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, ó, isso aqui é uma curva de aquecimento característica de materiais puros. Nesse gráfico, pessoal, às vezes, não sei se eu falei isso já, mas enfim, vou falar de novo. Às vezes, aqui no eixo X, ó, pode aparecer calor, né, em função do calor que a substância está recebendo, ou tempo também, tempo de aquecimento, tá? Então pode ser calor ou tempo de aquecimento. Bom, além da curva de aquecimento de um material puro, ou melhor, peraí. Quando eu submeto um sólido a passar pelos três estados até chegar no gás, eu vou obter essa curva se o material for puro. Ou seja, se você tiver ali dentro só um tipo de substância. Não adianta tentar reproduzir esse tipo de experimento usando, por exemplo, uma mistura de, sei lá, água e sal. Quando a gente aquece sistemas que não são puros,
coisas que são contaminadas, vamos colocar assim, a gente tem gráficos diferentes desse aqui. Então vamos colocar aqui algumas situações. Vou escrever aqui, ó. Curvas de aquecimento de materiais impuros. É bem fácil você resolver questões envolvendo esse assunto, por quê? Porque o gráfico de aquecimento para material puro é bem diferente dos que eu vou mostrar aqui. Vamos imaginar então que eu pegue um sólido e queira fazer a curva de aquecimento dele. Só que esse sólido não é uma coisa só, tem coisas ali dentro. Quando você aquece uma mistura, pessoal, qual é o problema? Dentro de uma mistura, você tem pelo menos duas coisas diferentes. E essas coisas diferentes, muito provavelmente, vão mudar de estado em temperaturas diferentes. Então, quando você pega uma coisa que está contaminada, uma coisa que é impura, e aquece, o gráfico não vai ficar bonitinho assim. A gente tem algumas possibilidades. Possibilidade número um, e eu diria para vocês que é a mais comum, tá? Vou mostrar aqui. Eu vou colocar os três gráficos lado a lado, que daí a gente consegue comparar bem. Ó. Isso aqui é um exemplo de uma curva de aquecimento de um material que não é puro. Não é puro, tá? O que a gente observa? A gente observa, até certo ponto, uma semelhança com o primeiro gráfico. Por quê? Conforme o calor vai sendo fornecido, a temperatura vai subindo. E você percebe que durante esse processo de aquecimento, a curva ela muda a inclinação. Essas mudanças de inclinação são características das mudanças de estado. Então veja, aqui nessa primeira etapa eu tenho o sólido sendo aquecido, ó, tô dando calor, ele está aquecendo, tá vendo? Ó? Só que percebe que ele está aumentando a temperatura de uma certa forma, num certo ritmo. Percebe que a partir desse ponto aqui, ó, a curva ela muda a inflexão. Isso significa o quê? O corpo continua ganhando calor e continua aumentando a temperatura, só que num ritmo diferente. Percebe a diferença aqui, ó? Aqui não. Aqui ele está ganhando calor e a temperatura parou. Aqui ele está ganhando calor, mas a temperatura continua. Perceberam? Então veja, aqui é uma fusão. É uma fusão que acontece numa temperatura fixa. Aqui também é uma fusão, gente. Aqui também é uma fusão. Se a gente estivesse olhando para isso acontecendo na nossa frente, a gente viria esse sólido derretendo. Só que de maneira bem diferente, durante o processo de derretimento, vamos usar esse termo, tá? Ocorre mudança de temperatura. Ocorre. Ah, mas professor, por que isso acontece? Porque você está aquecendo uma coisa que não é pura. Só que é um material impuro. Sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que talvez você nunca tenha se deparado com isso. Você só pode usar isso aqui, ó, para substância pura. O que macete, o que mole lá da física, eu só posso usar para substância pura. Eu não tenho como trabalhar fisicamente, né, com essas expressões se eu estiver trabalhando com água e sal, tá? Aqui nós temos de novo o líquido, tá? Uma mudança de inflexão aqui em cima. Essa mudança de inflexão está mostrando para a gente a ebulição, tá? Ebulição. Ebulição. Olha o que acontece, novamente a diferença.
Quando você está aquecendo uma substância pura, durante a ebulição a temperatura fica parada. Está fervendo e a temperatura parada. Tenta imaginar, pessoal, a seguinte cena. Imagina um copo com água fervendo e você colocar um termômetro e ele ficar parado nos 100 graus. É isso que acontece aqui, ó. A água fervendo e o termômetro parado nos 100 graus. Se essa água tiver com sal, ela vai estar fervendo. Só que a temperatura vai continuar subindo durante a fervura. Essa é a diferença de você aquecer uma coisa e você aquecer uma mistura de coisas. E aqui, gente, nós estamos usando um gráfico com dois platôzinhos assim, porque é uma misturinha até que não deve ser muito complicada. Agora, por exemplo, quando você vai separar o componente do petróleo, você tem vários disso aqui. Quando a gente for falar de fracionamento, a gente vai comentar sobre isso também, tá? Tá, então isso é um gráfico de aquecimento de uma coisa que não é pura. Fechou. Dá para fazer o contraponto com o que é puro. Existem outros comportamentos que às vezes ocorrem. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui, ó. Esse aqui é famoso. Embora o nome seja esquisito, esse comportamento aqui ele é famoso. Ele é famoso não porque ele é comum, muito pelo contrário, ele é raro. Só que em apostila de cursinho, volta e meia aparece. Olha o que às vezes ocorre, gente. Você vai pegar uma substância e vai aquecer ela. Peraí. Ó, deixa eu desenhar primeiro, aí eu já mostro para vocês. Pronto. Tenta comparar esses dois gráficos aqui, ó. Esses dois. Qual a diferença entre eles? Onde está a diferença entre eles? Na fusão. Aqui, eu aqueci a substância, o material impuro, né? E ele passou pela fusão e pela ebulição, com a temperatura aumentando. Existem algumas misturas, alguns materiais impuros, que durante a fusão se comportam como se fossem puros. Então, ó, você vai aquecendo. Quando a mistura entra em fusão, a temperatura para. Ah, professor, então isso quer dizer que isso aqui é puro? Não, não é puro. Por quê? Porque na ebulição eu percebo aquela característica dele, ó. Observa que na ebulição a temperatura sobe. Então isso é um material impuro também. Para o material ser puro, as duas coisas têm que ser constantes. Se na curva de aquecimento ou a fusão ou a ebulição não forem constantes, o material é impuro. Vamos escrever aqui, ó. Material impuro. Quer ver um outro caso? Depois eu coloco os nomes, tá? E aí eu tenho uma terceira possibilidade. Vou colocá-la aqui. Vamos para cá. Aqui, ó. Você já imagina o que vai acontecer, né? Já imagina. Vamos desenhar aqui. Opa, ó. Opa, agora foi. Pronto. Aqui também a gente percebe o gráfico meio zoado, ó. Eu comecei com o sólido, fui dando calor, comecei com o sólido foi esquentando. Quando chega nesse ponto aqui, ó,
o sólido começa a derreter. Então aqui eu tenho a fusão. Aí o sólido vem, o líquido vem, derretendo, 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 derretendo. Quando todo o sólido virou líquido, aí eu passo a aquecer novamente, já num outro ritmo de aumento de temperatura. E aqui acontece a coisa estranha. Aqui o material é impuro, mas eu tenho uma ebulição que ocorre numa temperatura fixa. Ebulição, tá? Então isso também é um material impuro. Tá aí. Tudo bem? Normalmente as questões que envolvem gráfico de aquecimento vão girar mais em torno da substância pura. Tá? As misturas ou as coisas quimicamente impuras seguem esses três padrões. Esses dois últimos aqui, certamente vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Quando a gente quer se referir a misturas, que isso aqui tecnicamente é uma mistura, que tem um ponto de fusão fixo, a gente vai chamar isso aqui de mistura ou misturas eutéticas. O que seriam misturas eutéticas? São misturas que, durante a fusão, se comportam como se fossem puros. Tá? Então, você pode escrever, por exemplo, assim, ó, misturas que possuem ponto de fusão constante. Tá? Você tem alguns exemplos de ligas metálicas que são assim. Tá? Não precisa saber exemplo, tá, gente? Não, sério mesmo. Quando a mistura tem um ponto de ebulição constante, a gente também dá um outro nome para ela. São as misturas azeotrópicas. Azeotrópicas. Tá? São misturas geralmente de líquidos, óbvio. Tá? Geralmente essas misturas são homogêneas, onde um líquido tem um ponto de ebulição, o outro líquido tem um outro ponto de ebulição. Só que quando os dois são juntos, você tem um terceiro ponto de ebulição, que é diferente, tá? E ele é constante. Então eu tenho aqui, possuem ponto de ebulição, ebulição constante. Tá aqui. Tá? E aí? Tudo certo? Então vamos para finalizar, já deixando fechado para a próxima semana. Um, tudo isso aqui que a gente está falando, de uma certa forma, está olhando para a matéria em nível macroscópico, certo? Tá. Para diferenciar uma coisa pura de uma coisa impura, eu posso usar o gráfico, a curva de aquecimento, como análise, como instrumento de análise. Muito bem. Então imaginem que, por exemplo, você pegou lá um material, fez a curva de aquecimento e percebeu que o material é impuro. Pronto. Agora nós queremos, então, sabendo que o material é impuro, eu quero separar ele. Então, para misturas,
Podemos utilizar técnicas de separação. Essas técnicas de separação, em algumas apostilas, em alguns materiais, elas vêm com o nome de técnicas de análise imediata. Tá? Vou escrever isso aqui, ó. Técnicas de análise imediata. Basicamente, o que que significa fazer uma análise imediata? Separar. Essas técnicas, elas são técnicas simples, são técnicas físicas. Você vai separar substâncias fisicamente, utilizando algum tipo de dispositivo, algum tipo de aparelho. E, obviamente, aqui dentro desse contexto, a gente tem técnicas famosas. Acho que a mais famosa, né? Não precisa falar muito, é a destilação. Tá bem? Então, só que para você fazer a análise imediata, para você fazer a técnica de separação correta, você precisa conhecer duas coisas sobre a substância. Primeiro, você precisa saber se a substância não. Você precisa saber se a mistura é homogênea ou heterogênea. Dependendo da característica dessa mistura, você vai usar um método diferente. E uma outra coisa que é importante a gente saber é o que, que tem na mistura. Eu não consigo separar uma mistura da qual eu não conheça o que tem lá dentro. Não dá para a pessoa chegar e falar, ó, separa isso aqui para mim. Porque eu preciso saber se ali dentro tem uma coisa que é solúvel em água, se é uma coisa que é volátil. Então, a análise imediata, ela depende do caráter homogêneo ou heterogêneo do sistema, e também depende do conhecimento quanto à composição da mistura. Composição da mistura, tá? Eu só consigo separar aquilo que eu conheço. E nessas técnicas de separação, a gente vai sempre utilizar alguma diferença de propriedade. Vou dar um exemplo. Se eu quero separar. Vou pegar o caso mais simples, vai. Água e óleo. Eu consigo separar água e óleo por uma técnica chamada decantação. Só que eu só consigo separar água e óleo por decantação porque a água e o óleo não se misturam. Por exemplo, eu não conseguiria separar água e álcool por decantação. Porque quando eu misturo água e álcool, eu formo um sistema de uma única fase. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar quando você está fazendo um exercício de separação é: o sistema é homogêneo ou heterogêneo? Porque aí eu vou usar uma técnica diferente. Segunda coisa, o que que eu tenho lá dentro? Porque aí eu posso separar ou por diferença de solubilidade, eu posso separar ou por diferença de ponto de ebulição, eu posso separar ou por diferença de densidade, eu vou usar alguma propriedade que os componentes da mistura tenham de diferente para poder separá-los, tá? Então vocês vão perceber que por trás de cada técnica de separação, a gente tem uma propriedade que está sendo explorada no sistema, tá? Vamos começar a falar de algumas aqui.
Gente, eu sempre coloco algumas técnicas famosas, porque assim, se você vai estudar esse assunto depois mais aprofundadamente, tem um monte de técnicas, algumas que a gente nem ouve muito falar, tá? Então, aqui já vai a primeira dica em relação a questões práticas, né? Esse é um assunto que vale a pena estudar bastante. Técnica de separação. O Enem gosta, os vestibulares de maneira geral gostam, e é um assunto que você estuda fazendo exercício. Por mais que você tenha lá uma relação de técnicas, que você já deve conhecer várias, é fazendo exercício que você percebe as diferenças. Eu gosto de começar falando das técnicas que a gente usa para sistemas heterogêneos primeiro. Para sistemas heterogêneos. Geralmente, separar coisa heterogênea é mais fácil. Tá? Quanto mais parecidas são as substâncias em termos de densidade, em termos de solubilidade, fica mais difícil separar o sistema. Então, assim, sistemas heterogêneos são fáceis, entre aspas, de você separar. Por exemplo, técnicas para separação de sólidos. Vou colocar assim, ó, SS. Se eu quero separar sólidos que formam um sistema heterogêneo, a gente tem um monte de técnica. A separação visual, né? Catação. Que mais? Que mais? Tem um monte, vai. Peneiração. Peneiração. Separação magnética. Tudo bem, o termo separação magnética, gente? Que mais? Flotação. Para um pouquinho aqui. A flotação é uma técnica de separação de sólidos que utiliza a diferença do quê para separar os dois? Densidade. Densidade. Na flotação, para quem nunca ouviu falar desse termo, basicamente você tem dois sólidos, você joga um líquido na mistura, de tal maneira que um dos sólidos flutue e o outro afunde. Para isso acontecer, o que o líquido tem que ter de característica? Ele tem que ter uma densidade diferente dos sólidos. Então, de tal maneira que no líquido, um dos sólidos afunde e o outro flutua. Deu para entender o lance? Isso é flotação, tá? Se usa bastante, por exemplo, em reciclagem de plástico, para separação de polietileno, tá? Em alguns setores industriais se usa. A separação magnética, tudo bem, né, gente? Acho que para todo mundo já ouviu falar. Que mais que tem para separação de sólidos para sistema heterogêneo? Tem um, eu não sei se vocês já viram, levigação. No garimpo se usa a técnica chamada levigação. Na levigação, o que os caras fazem? Você tem uma mistura de sólidos, mas você quer separar os sólidos por pedaços, por tamanhos diferentes. Então, daquela mistura você joga água, essa água ela vai escorrendo lentamente e conforme ela vai escorrendo, ela vai levando as partículas que são mais levinhas, vai levigando elas, arrastando. É como se você usasse água para arrastar as partículas de diferentes tamanhos, tá? Eu posso fazer isso com água e em algumas indústrias se faz isso com ar. Você passa ar no sistema para retirar partículas mais levinhas. A gente chama isso de ventilação. Ventilação, tá? Agora, todos eles têm uma coisa. Fala, pode falar. Ela é usada em garimpo. Oi? O mercúrio é outra coisa.
O mercúrio no garimpo, ele tem vários usos, mas basicamente funciona assim. Tem uma parte do ouro, não sei se você já ouviu, é o ouro que ele fica no leito do rio, bem fininho, é chamado de ouro de aluvião. Ele tem os pedacinhos de ouro, eles são muito parecidos com grãozinhos de areia. Então, o que os caras fazem? Eles pegam uma draga, puxa aquele barro de dentro do rio e joga dentro de uma máquina. Fazem lá um processo de levigação, de ventilação para tirar as partículas maiores. E aí, o que eles fazem? Jogam mercúrio naquela mistura. Por quê? O mercúrio é metal. Lembra daquela regra do semelhante dissolve semelhante? Se o mercúrio é metal e o ouro também, adivinha o que acontece? O ouro dissolve no mercúrio. Então, imagina que você tem uma mistura de areia mais ouro. Só que os grãozinhos de ouro são muito pequenininhos. Você não vai usar peneiração, você não vai usar catação, não tem como. Então, o que eu faço? Eu jogo o mercúrio junto. O mercúrio é líquido, o ouro é sólido. Adivinha o que acontece aqui? Virou uma solução. Aí o que eu faço? Eu tenho uma solução de ouro com mercúrio. Eu retiro a areia por filtrações, e aí eu pego aquele ouro e o mercúrio dissolvido e aqueço. O ouro evapora, o mercúrio evapora e sobra o que lá dentro? O ouro. Entendeu? Então o ouro ele é usado, o mercúrio é usado para relativamente extrair o ouro em pequenas quantidades, tá? Só que obviamente, né, você imagina um sistema que você está usando vapor de mercúrio, né, num lugar onde você não tem controle nenhum, porque geralmente os garimpos eles são em regiões muito remotas, né, e o cara não vai ter um laboratório ali, ele tem o mercúrio no galão, ele usa aquilo ali numa espécie de um tonel para ir, literalmente ele vai destilando aqui, né, como se ele estivesse fazendo uma destilação para tirar o mercúrio dali, tá? Tudo bem então, gente? Heterogêneos, sólido, sólido? Vamos lá. Heterogêneos ainda. Sólido, líquido. Pensa num sólido com líquido, só que o sólido não está dissolvido, hein? Ó, nós estamos falando de sistema heterogêneo. Gente, se o sólido não está dissolvido, o que eu faço? Filtro. Então aqui entra, acho que é uma das técnicas mais conhecidas, que é a filtração. Filtração simples ou a vácuo. Nenhuma diferença das duas, tá, gente? A única diferença da filtração a vácuo é que ela é um pouquinho mais rápida. Né? A filtração simples é basicamente aquilo que você faz quando você vai fazer um café. Simples. Eu não sei se aqui alguém, se tem esse tipo de costume aqui alguém na sala. Existem algumas pessoas que quando vão fazer o café, colocam o pó de café dentro da água. Vocês já repararam, já viram se alguém que faz isso? Então a pessoa ela faz o café assim, ela põe o café, ela põe água para ferver. Eu não faço assim. Eu ponho o café no, como que chama aquilo ali? Cone, aquilo, no coador, eu ponho o café ali e jogo a água, né? Agora, tem gente que põe o café dentro da água. Então a pessoa vai lá, põe as colheres de café dentro da água e aí joga aquilo tudo dentro do coador. Você está fazendo uma filtração, tá? Quando você deixa o café cair ali, você está usando a gravidade, não tá? Filtração? Simples. Existem certos aparelhos que você conecta uma bomba de vácuo dentro do recipiente. Então ele puxa o líquido. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui você tem o filtro, o papel, o funil. Peraí. Assim, ó. Eu já vou sair da frente. Aqui, aqui, ó. Pronto. Ó, tá uma bosta, tudo bem. Aqui tá o funil. Aí aqui você tem um tipo de um. Aqui tem uma. Ele está enfiado dentro de uma rolha. Aqui tem uma rolha, ó, com furo. Você enfia o funil ali, tá? E aí você põe aqui a coisa para filtrar.
A diferença da filtração simples para a filtração a vácuo é que na filtração a vácuo, aqui tem um buraco, tá vendo? Ó? Eu vou conectar aqui uma mangueira e essa mangueira ela vai estar presa numa bomba que vai puxar o ar daqui de dentro. Ela faz isso aqui. Quando a bomba puxa o ar, ela cria aqui dentro um vácuo. Então, na hora que você joga o líquido, esse líquido é literalmente arrastado aqui para trás, para baixo. Então, ela é mais rápida. Então, aqui vem uma bomba de vácuo. Bomba de vácuo. Tá? Os dois são basicamente feitos para separar a mistura de sólidos e líquidos. Tá? Desde que ela seja, repito, heterogênea. Por quê? Porque se o sólido tiver dissolvido dentro do líquido, não tem sentido fazer isso aqui. Né? Você não vai separar água com sal daqui, porque o sal tecnicamente vai estar dissolvido ali dentro. Tá? E líquido, líquido? Peraí, que horas são? Tá, legal, vai dar tempo. Eu deixo os homogêneos para a aula que vem. Líquido, líquido. Quando eu falo em sistema heterogêneo de líquidos, vamos lembrar que para você ter um sistema heterogêneo de líquido, os líquidos não misturam-se. Ah, ô, gente, deixa eu só falar uma coisa que eu estava falando e me esqueci. Tem uma outra técnica que eu posso usar para separar sólido de líquido sem ser por filtração, que é chamada de centrifugação. Às vezes, o que acontece? As partículas do sólido, elas são tão pequenininhas, que elas não conseguem nem sedimentar. Né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é quando a gente vai fazer um exame de sangue e por algum motivo o laboratório precisa separar o soro das células. Você não tem como filtrar o sangue, você tem como centrifugá-lo, tá? Então vou colocar aqui a centrifugação também, que volta e meia aparece. Tá? Até porque quando a gente for falar de colóide, eu vou falar um pouquinho de centrifugação. Aí a gente chega no líquido líquido. Sistema de líquidos que não se misturam, aqui é o seguinte: decantação em funil. Funil de bromo. O funil de bromo, ele não é um funil como a gente está acostumado assim, ó. O que é o funil de bromo? Ele é basicamente um dispositivo de vidro, um balão, com uma torneirinha embaixo. Você vai colocar a mistura de líquidos aqui dentro, vai deixar esse balãozinho em repouso um tempo, até esses líquidos se separarem fisicamente, pela diferença de solubilidade e de densidade, né? Então você tem um sisteminha, aqui um líquido, aqui, ó, ó, e um outro líquido aqui, ó. Nessa mistura onde um dos líquidos é mais denso e o outro é menos denso, o mais denso fica embaixo. Você coloca um recipiente aqui, abre a torneirinha devagar e deixa os líquidos descerem. Quando essa divisória chegar aqui na torneirinha, você fecha. Então você está separando os líquidos por diferença de densidade e solubilidade. Tá? O mais importante aqui nem é o fato da densidade ser diferente. O mais relevante para você conseguir separar isso aqui é que os líquidos sejam, tem uma palavrinha, imissíveis. Os líquidos não se misturam, aí eu consigo separar. Por exemplo, eu não consigo separar água e álcool usando essa técnica. Água e álcool não dá certo. Justamente por quê? Porque não são heterogêneos. Tudo bem? E para encerrar, a gente falou de alguns métodos, né? Do sólido sólido, sólido líquido, líquido líquido, sólido gás. Sólido gás.
As misturas sólido-gás também são misturas heterogêneas, né? Aqui, para usar um exemplo próximo da gente, né? O ar cheio de poeira. O ar cheio de poeira. É uma mistura sólido-gás. Como é que nós retiramos partículas de sólido de um gás? E aí? Já ouviram falar de uma coisa chamada aspirador de pó? O aspirador de pó faz isso. Ele filtra o ar. Então a gente está falando aqui de filtrações. Filtração, tá? O que é um filtro, né, no final das contas? Um filtro, uma peneira, são sistemas que vão separar as partículas por diferença de tamanho. Então, do mesmo jeito que eu tenho filtros para separar líquidos e sólidos, eu vou ter filtros para separar sólidos e gases também. Tá bom? Tudo bem? Vamos parar por aqui? Na semana que vem, a gente discute os homogêneos, e aí já com o material a gente faz exercício. Já tem bastante exercício para fazer, tá? Beleza? Então é isso, gente. Vamos descansar um pouquinho. A gente volta em 30 minutos, tá? Para o pessoal de casa, eu vou desligar, eu vou manter o link aberto. Eu só vou fechar esse vídeo e abrir outro depois, tá? Ui, ui. Alô? Ah, tá aqui. Ixi, Maria. Fala, linda. Hã? Só chama de bronco. Só chama. Não tem nada, na verdade. Nossa, clássica. Papo de calça. Que é ligação covalente. Leone. Ele é sal. Se tem cátion e ânion, mesmo que ela tenha ligação covalente dentro da estrutura, ela é classificada como iônio. Então ela mantém as propriedades de composto. Unida, dissocia, é sólida, ou difusão alta, tudo isso aí. E aí, Eliane, você tá?